Ciclo do ouro. Em meados do século XVII, Portugal passava por uma séria crise financeira porque dependia completamente da exploração do açúcar aqui no Brasil, que era sua colônia. Mas com o aumento da produção de açúcar nas ilhas do Caribe, que no passado se chamavam Antilhas, Portugal precisava encontrar outra atividade econômica que gerasse lucro, e nada tirava da cabeça do Dom Pedro II, rei de Portugal, que essa atividade deveria ser a mineração. Ele precisava de qualquer modo encontrar o ouro. Tanto que o governo português passou a incentivar os bandeirantes a procurarem o ouro. Esse rei chegou até a escrever cartas pessoais para bandeirantes, encorajando a busca de riquezas minerais. Oferecia até mesmo título de nobreza para quem descobrisse o ouro. Lembrando que só no final do século XVII, depois, por volta de 1695, é que os bandeirantes vão conseguir realmente encontrar ouro em grande quantidade para exploração comercial, e vai ser em Minas Gerais inicialmente. A corrida pelo ouro vai fazer com que muitos grupos de pessoas se desloquem até a região das minas, principalmente os bandeirantes, mas os portugueses, assim que ficam sabendo que o ouro foi encontrado em grande quantidade nessa região, tratam rapidamente de tomar posse desse território. Claro que isso vai desagradar muito aos bandeirantes, vão ocorrer guerras como a Guerra dos Emboabas, pela disputa dessas terras com jazidas de ouro. Isso também vai causar a expulsão dos bandeirantes desses territórios e eles acabam tendo que ir em busca de ouro em outras regiões. Eles também vão acabar encontrando ouro na região centro-oeste, o Mato Grosso e Goiás. A partir do momento que o ouro foi encontrado, e o Brasil sendo colônia de Portugal, todos os territórios onde havia ouro, onde o ouro já havia sido encontrado, pertencia ao rei de Portugal. Então, para explorar, qualquer pessoa tinha que ter autorização do rei de Portugal, que cedia lotes, e eles chamavam de datas na época, que era onde seriam formadas as minas. O trabalho nessas minas era o escravo, basicamente o trabalho escravo. Existiam pessoas, trabalhadores livres, mas a base do trabalho nas minas era a escravidão. Temendo que pessoas contrabandeassem o ouro, o governo português vai criar alguns órgãos de fiscalização, entre eles a Intendência das Minas. Então ali vão ter funcionários reais para supervisionar essas minas, o ouro que era encontrado e também para fazer as devidas taxações. Entre os impostos nós tínhamos 1/5. Todo o ouro encontrado ele passava pela Intendência das Minas e 1/5 desse ouro tinha que ser tirado do dono para ser destinado para o rei de Portugal. Era o imposto. 20% de todo o ouro encontrado pertencia diretamente ao rei de Portugal. Por isso surgiu aquela expressão o quinto dos infernos, que tem gente que pensa que é um lugar, mas não é um lugar, é um imposto. Quer dizer, sem que o rei faça nada, ele vai ficar com 1/5 de todo o ouro encontrado aqui no nosso território. Depois também vão ser inauguradas as casas de fundição. Na segunda imagem abaixo, vocês vão ver o ouro fundido. Todo o ouro que circulava em Minas Gerais tinha que passar pela casa de fundição, onde recebia uma cunhagem dizendo que ele já pagou o imposto. Era nesse momento que 1/5 do ouro encontrado já era tirado. Como boa parte do ouro encontrado ele era em pó, então isso permitia um contrabando muito fácil. Então, passando a exigir que o ouro fosse derretido e transformado em ligas, facilitava o controle e a certeza do pagamento dos impostos. No ano de 1729, no Arraial do Tijuco, Minas Gerais, também começaram a ser explorados os diamantes. Portugal vai criar também a Intendência dos Diamantes. Hoje, o nome atual de Arraial do Tijuco é Diamantina, que se encontra na foto abaixo. O Brasil era colônia de Portugal. E uma colônia é uma área de exploração. Ela não vai ter direitos políticos nem liberdade econômica. Porém, muitos mineiros tentavam dar um jeito de não pagar aqueles impostos para Portugal, uma vez que esses impostos, ao contrário de hoje, não seriam para manter os serviços públicos nacionais, e sim para sustentar
a nobreza portuguesa. Uma das formas de disfarçar, né, o contrabando era o famoso Santo do Pau-Oco, e imagens sacras que eram muito características da região, como estamos vendo abaixo, faziam furos, buracos para esconder o ouro, para conseguir sair das minas sem ter que pagar os vários impostos que existiam. Mas o rei de Portugal não perdoava. Para ele, crimes econômicos eram imperdoáveis. Tanto que quem fosse encontrado com ouro em pó ou com barras não seladas sofria terríveis penas, que iam desde todos os bens confiscados até a prisão perpétua em colônias portuguesas na África. Em Minas Gerais vai se formar uma sociedade característica que vivia em função do ouro. No topo dessa sociedade vão estar os grandes mineradores e autoridades reais, como os funcionários das intendências. Abaixo nós vamos ter os trabalhadores livres, que vão desde tropeiros, oficiais do exército, da guarda, burocratas, que são funcionários do governo, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais e pequenos mineradores. E abaixo, e formando uma parcela considerável da população, estão os escravos. Entre as consequências do ciclo do ouro, nós temos um aumento populacional. A população brasileira vai aumentar 11 vezes entre 1700 e 1800. Vai passar de 300 mil para 3 milhões de pessoas. Lembrando que o ouro atrai muitos europeus e também força a vinda de mais escravos. Vai ocorrer a mudança da capital, que era Salvador até então, para o Rio de Janeiro, pois seria uma saída mais próxima para o mar. O ouro acabou todo na Europa, então ele foi escoado pelo mar. E também o esgotamento das jazidas. O ouro no Brasil era uma quantidade imensa, só que era um ouro de superfície, um ouro fácil de ser encontrado. E acabou sendo levado muito rápido daqui, né? Como eu acabei de falar, foi todo mandado para a Europa.